Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, uma ótima noite para você. Este é o culto da Igreja Cristã Batista Bíblica na cidade de Santa Branca, Rua Coronel Barros Leite, número 94, no centro. Infelizmente, por enquanto, eu não estou podendo fazer live, não estou podendo postar vídeo em direto, eu não estou podendo postar, não sei porquê, mas podemos fazer uso dessa maneira, via áudio, não é? E provavelmente com algumas imagens, mas o nosso interesse aqui é compartilhar da palavra de Deus, da santa, gloriosa e perfeita palavra de Deus, que muda, transforma e dá ao homem uma nova vida em Cristo Jesus. O objetivo da igreja sempre foi esse: compartilhar o evangelho do Senhor àqueles que não o conhecem, como ele se revelou através da sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Então, esse é o nosso maior interesse, compartilhar com você a palavra do Senhor, nosso Deus, e o nosso desejo e oração é que essa palavra, na ação do Espírito Santo, venha produzir algo transformador na sua vida. Venha lhe abençoar, iluminar a sua mente, trazer a você conhecimento para que você possa, de maneira correta, de maneira certa, adorar a Deus, reconhecendo como o Senhor absoluto da sua vida. Então, como eu disse, esse é um culto da Igreja Cristã, mais um culto da Igreja Cristã Batista Bíblica através da rede social, porque por enquanto é assim que deve ser, não é? Nós temos orado, pedido a Deus que oriente as nossas autoridades, os nossos governantes, para que eles possam encontrar uma maneira de corrigir toda essa situação que tem trazido muito desconforto, muita preocupação e muita tristeza para milhares de brasileiros no nosso querido Brasil, né? No nosso país. Então, ore por isso também, você que serve ao Senhor, você que serve a Deus, você que também está impossibilitado de frequentar o culto em sua igreja, não é? É assim que tem acontecido por esse Brasil e é assim que tem acontecido pelo mundo afora. Que Deus oriente os nossos governantes para que eles corrijam essa situação, encontrem uma solução. Deus tem a resposta certa, porque a palavra de Deus diz que a palavra certa vem dos lábios do Senhor. Isso significa que Ele é poderoso para orientar os governantes, uma vez que foi Ele mesmo quem deu autoridade a essas pessoas para estarem aonde estão. Não foi apenas o nosso voto, não. Deus deu autoridade a essa gente, não é? Para estarem lá. Então, como igreja do Senhor Jesus, vamos estar orando para que os nossos governantes possam encontrar uma solução para que toda essa situação seja resolvida e nós possamos voltar à naturalidade das coisas, não é? Porque não é natural ficarmos em casa, isso não é bom. Nós temos as nossas necessidades e os nossos compromissos, não é? Então, que Deus nos abençoe. Meu querido irmão, é um prazer poder estar aqui compartilhando da palavra de Deus, cultuando a Deus juntamente com você nesse momento. E nesse momento eu quero ler juntamente com você uma passagem bastante conhecida da igreja, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 1, do versículo 1 em diante. Alguns versículos eu quero ler com você nessa noite. A palavra de Deus diz assim: Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão.
Adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor feitos pelo rei Davi, para louvar o Senhor cantando: O seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas. Todo o povo estava de pé. Salomão consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão, juntamente com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Hamanate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar e a festa se prolongou por mais 7 dias. No dia 23 do 7º mês, ele mandou o povo para suas casas, e todos se foram, jubilosos e de coração alegre, pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por seu povo Israel. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, sou grato a Ti por Tuas muitas misericórdias, por Tua bondade, por Tua benignidade, pela graça do Senhor, pela compaixão do Senhor para com o seu povo, pelo perdão manifestado a nós por intermédio do sangue de Jesus, Teu Filho, o Senhor Jesus, que foi pendurado na cruz do Calvário, para pagar pelo nosso resgate, morrendo por nós, sofrendo a condenação e o peso dos nossos pecados. Senhor, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações e que ela nos corrija, que ela nos santifique, que ela nos limpe para a glória do Senhor. Como temos orado, como temos suplicado ao Senhor, dê aos nossos governantes orientação, arrependimento pelos seus pecados, porque temos pecado. Que o Senhor os oriente, que o Senhor mostre a eles o caminho certo, a maneira correta e justa de governar o povo, para que assim vivamos dias tranquilos, dias abençoados de fartura, e que, orientados os nossos governantes, cada brasileiro possa voltar à naturalidade das suas atividades, às suas funções, ao seu trabalho, à tranquilidade. Que nós, como Igreja de Cristo Jesus, possamos compartilhar, compromissados com a Tua palavra, o Evangelho Santo de Cristo Jesus.
e assim sermos agradáveis ao Senhor. Pai Celestial, eu lhe peço essas bênçãos em nome de Jesus, para a glória de Cristo Jesus, para a glória do Evangelho do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor, vamos cantar louvores ao nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda honra para todos sempre. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, vem, vem. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a
sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. A Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta da seguinte forma: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, verso 6. Eu disse, logo no início dessa nossa meditação, que eu estaria olhando um pouco para a questão pais e filhos. Pergunto a você: você, pai e mãe, tem levado seus filhos à igreja ou a qualquer outro lugar, ou ainda nem se preocupe com isso? Sabia que para uma criança que vai à igreja, ao ver seus pais ali com ela, presente com ela, isso tem um significado bastante construtivo na vida dessa criança? Você está interessada em mostrar a seus filhos o bom modelo de vida que a Bíblia tem para compartilhar? Ou seus filhos vão para onde querem, chegam em casa no horário que decidem, que bem entendem? Se o seu estilo de vida, se o tipo de vida que você deseja viver e o legado que você deseja deixar para seus filhos for como aquela frase que lemos na traseira de caminhão: Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide dela, quero dizer a você com toda certeza, essa é uma das frases mais medíocres que existem. Essa é, sem sombra de dúvida, uma das formas de comportamento mais pobre que alguém possa querer viver. Entre aceitar os conselhos da palavra de Deus, a Bíblia, os conselhos que a Bíblia nos traz, e escolher um estilo de vida baseado num para-barro de caminhão, indiscutivelmente, tenho que dizer
como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa decidimos por escolher a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos foi proposta. É preciso, é necessário e inteligente que a sociedade como um todo volte o seu olhar para Deus e para as coisas que o agradam. Indiscutivelmente, meus irmãos, Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. E a prova disso é que nenhum ser humano deseja morrer. E o simples fato de tocarmos no assunto morte já é o suficiente para que as pessoas se sintam, no mínimo, incomodadas. E isso faz todo sentido, porque Deus não criou o ser humano para sofrer, nem muito menos para morrer. A morte é uma consequência. O pecado, quando entrou no mundo, injetou na humanidade a morte, e a Bíblia deixa essa verdade muito bem esclarecida. Veja, meus irmãos, ao escrever sua carta à igreja que estava na cidade de Roma, o apóstolo São Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Por ter em seu coração o desejo pela eternidade, o ser humano, de uma forma ou de outra, busca incansavelmente pelo divino. Você já percebeu como as pessoas gostam do sobrenatural, do espiritual? É porque dentro delas Deus colocou a eternidade. É por isso que as religiões estão espalhadas por cada canto desse planeta. Não existe sequer uma única cidade nesse mundo onde não haja religião. E por que isso? Ora, veja você que o dicionário da língua portuguesa define religião como algo que manifesta os princípios ou as crenças e rituais particulares a um grupo social. E essa verdade não tem a ver tão somente com uma igreja ou com Deus, porque todos nós sabemos que até o capitalismo hoje é uma nova religião. Isso e outras coisas mais é definição de religião para a sociedade. Mas, para Deus, meus irmãos, religião é algo muito diferente. O apóstolo Tiago, em sua carta escrita para os cristãos estrangeiros, crentes que viviam em cidades romanas no tempo da igreja primitiva, escreveu, Tiago capítulo 1, verso 27, para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Percebeu, meu irmão, como a visão de Deus em relação à nossa visão é bem diferente? Para Deus, ser uma pessoa religiosa tem a ver com o desejo de ajudar as pessoas, de socorrer os necessitados, de acudir e ir ao encontro dos aflitos. Meus irmãos, no culto de domingo passado, eu falei com base em Mateus capítulo 24, quando os discípulos de Jesus, quando Jesus estava saindo do templo, após o culto, após a celebração, saindo do templo, os discípulos se aproximaram dele e disseram, Senhor, o Senhor viu como o templo é maravilhoso? Que construção incrível, extraordinária! O Senhor viu a ornamentação? Nada disso significava alguma coisa para Jesus. Assim como hoje também não significa. Investir em pedras, em tijolo, em ornamentação de prédio significa algo para nós, meus irmãos. Significa algo para nós, para Jesus não. O interesse de Jesus é que socorramos as pessoas, a começar do mais pequeno, do mais novo ao mais velho.
O interesse de Jesus é com vidas, não é com prédio, não é com equipamento de som. O Senhor Jesus não morreu por essas coisas. O Senhor Jesus morreu pelas pessoas, para que as pessoas fossem salvas, não para que o prédio da sua igreja fosse salvo. Já ouvi alguém dizendo o seguinte, que se a placa da igreja significasse alguma coisa, tivesse algum valor, ela não ficaria do lado de fora da igreja, ficaria do lado de dentro. Ela não ficaria lá tomando sol, chuva, sofrendo todas as intempéries do tempo. Essa aqui é a verdade. Então, nós podemos investir no prédio onde nos reunimos como igreja? Claro, nós não vamos reunir num determinado lugar caindo aos pedaços. Não, nós não vamos colocar o nome de Deus naquele lugar e deixar que o tempo destrua tudo. Não, mas a prioridade na vida da igreja deve ser as pessoas. Essa é a realidade, esse é o mandamento do Senhor Jesus. Para Deus, meus irmãos, o simples fato de participarmos das reuniões na igreja pode não ter nada a ver com a verdadeira religião. Até porque muitas pessoas que vão à igreja não estão nem aí para as necessidades e aflições do próximo. Mas a coisa não para por aí, meus irmãos. O apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus, disse também que ser religioso tem a ver com não se manchar com as coisas más deste mundo. Isso quer dizer que essa religião que agrada a Deus vem de um coração e de um comportamento transformado. E essa transformação só é possível acontecer se Deus intervir na vida das pessoas ou de uma determinada pessoa. A bem da verdade, Deus tem feito isso. Deus tem interferido. Eu tenho convicção que essa não é a primeira vez que você ouve a palavra de Deus. Você que não tem o costume de frequentar uma igreja, de se ligar nas coisas com respeito a Deus e está acompanhando a nossa transmissão, eu tenho certeza que essa não é a primeira vez que você ouve sobre a palavra de Deus e sobre o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, Deus, em outras oportunidades, já chamou sua atenção com a finalidade de que você tenha um relacionamento com Ele. Deus tem algo a fazer em sua vida, em nossa vida. Primeiramente, Ele fará algo que ninguém poderá fazer essa ação de Deus em sua vida, em nossa vida, está registrada, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Lá, o Senhor disse ao profeta, e o profeta compartilhou a mensagem de Deus com o povo, dizendo assim: eu lhes darei um coração novo, disse o Senhor, ou diz o Senhor, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Percebe como Deus já há muito tempo procura um relacionamento com o homem? Já se deu conta de quantas vezes você teve a oportunidade de iniciar uma nova vida com Deus, estando Ele no controle da sua vida, mas você vive sempre dando uma desculpa, sempre se afastando? Não se esqueça. Não se esqueça de um detalhe muito importante com respeito às oportunidades dadas por Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta aos Gálatas, no capítulo 7, versículo 7 dessa carta, ele diz assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. O convite feito pelo Senhor Jesus ainda é válido para os nossos dias. O Senhor disse: vinde a mim.
A porta que dá acesso à salvação e ao perdão de Deus ainda está aberta. O caminho pelo qual você poderá iniciar uma nova caminhada de fé, esperança, graça e amor está bem à sua frente. O caminho é Jesus. Ele mesmo nos garante isso. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 6, o Senhor Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Toda e qualquer pessoa que tem a vida dirigida por Deus tem indiscutivelmente um comportamento diferente. Essa verdade é inegável, porque a própria Bíblia diz que é assim. O apóstolo Paulo, quando enviou sua carta a um grupo de cristãos que moravam na cidade de Éfeso, ele disse assim: por isso não mintam mais. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas. O apóstolo São Paulo estava lembrando àquelas pessoas que o modo de viver de um cristão, de um crente, deve demonstrar em seu dia a dia que, pelo fato de Cristo estar com ele, suas palavras são diferentes. Sua maneira de pensar e falar são refinadas, temperadas, equilibradas. Um verdadeiro cristão ou uma pessoa que teme a Deus não vive envolvida em brigas, em bebedeiras. Quem tem a vida controlada por Deus cuida bem dos filhos e mantém a casa em ordem. É muito fácil uma pessoa dizer que é um cristão, mas viver como um cristão é outra coisa bastante diferente. De fato, meus irmãos, vivemos dias bastante complicados com relação ao tema religiosidade. É difícil para as pessoas entenderem que ser um cristão nada tem a ver com o ser religioso. Ser cristão é um estilo de vida. Trata-se de uma forma diferente de viver em um mundo com tendências muito distantes daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Irmãos e irmãs, já perceberam como as tendências, a moda, os programas de TV, a própria internet têm influenciado no comportamento das pessoas, principalmente na vida das crianças e adolescentes? Essa influência não é por acaso. O objetivo desse mundo, do sistema que rege esse mundo, é fazer com que cada vez mais as pessoas vivam a partir de suas próprias escolhas, que a bem da verdade não são delas, porque o mundo impõe sobre elas o estilo e padrão de vida dele. E como a Bíblia diz que o mundo está entregue às trevas, logo tudo que ele pode vir a oferecer estará longe da vontade de Deus. A nova doutrina, que convenhamos não é nova, pois está intimamente ligada aos interesses da nova ordem mundial, já há algum tempo vem sendo espalhada e compartilhada de maneira muito sutil e é muitas vezes encantadora e também divertida. Por vezes, não nos damos conta, meus irmãos, dos mecanismos que agem ao nosso redor nos influenciando, ou ao menos tentando nos influenciar, nos encantar. Se com os adultos essa tentativa encontra alguma resistência, já com as crianças e adolescentes, até mesmo com os jovens, a facilidade é bem maior. É impressionante como hoje em dia, apesar de tanta informação, de tanta propaganda, os relacionamentos entre os jovens com idade entre 15 e 20 anos de idade acabam em gravidez indesejada. Meninas com idade entre 15, 16 e 17 anos estão engravidando como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Talvez alguém possa dizer que foi um descuido,
Mas a bem da verdade, nada tem a ver com descuido. Estamos vivendo e vendo que a família muitas vezes não tem estrutura. Mulheres que ainda na juventude iniciaram um relacionamento do qual acabaram grávidas, hoje são mães de 5, 6, 8 filhos, resultado de vários relacionamentos que não deram certo. Daí alguém poderá dizer, mas isso acontece mesmo. No entanto, essa é uma das piores verdades que podemos ouvir. Quem se conforma com essa triste realidade, em momento algum está pensando no bem-estar das crianças. Simplesmente está se conformando com uma situação infeliz. Quando colocamos um filho no mundo, precisamos entender que teremos de nos dedicar ao máximo para que essa criança tenha conforto, receba educação, cuidados, carinho e amor. Muito amor. Não podemos trazer nossos filhos ao mundo para que a vida cuide deles. Se você é mãe ou pai, saiba que é seu dever cuidar de seus filhos, garantindo a cada um deles moradia, alimentação, educação e vida familiar cheia de alegria, afeto e amor. A responsabilidade é totalmente de vocês, pais e mães. E não adianta querer recuar disso. O rei Salomão escreveu: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Olha, eu estava lendo uma pesquisa que está lá no portal G1, e eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento. Lá nessa pesquisa do portal G1, está escrito assim, abro aspas aqui para essa pesquisa: a negligência familiar é campeã de denúncias sobre violações de direitos fundamentais de crianças e adolescentes no Brasil. Ouça, meus irmãos, ouça. Dos pelo menos, veja, irmãos, a situação, dos pelo menos 28.465 casos de problemas de convivência familiar e comunitária levados aos conselhos tutelares no ano de 2019, 13.218 relatavam negligência dos pais. Isso, além de ser algo vergonhoso, é também uma amostra de que a família está, em muitos casos, indo à falência. Eu fico admirado, meus irmãos, ao ver como pais e mães conseguem, por exemplo, deixarem seus filhos em casa sob o cuidado do irmão ou da irmã mais velhos para irem pular o carnaval. Eu fico abismado de ver esses mesmos pais deixando seus filhos em casa para ficarem até tarde da noite, enchendo a cara de cachaça, enquanto seus filhos estão lá em casa fazendo sabe-se lá o quê, ou muitas vezes sofrendo agressões e violência de todos os tipos. A palavra de Deus, que muita gente tem desprezado, nos Salmos de número 127, verso 3, olha o que o salmista escreveu, meus irmãos. Salmos de número 127. O salmista escreveu: os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Meus irmãos, infelizmente, em muitos casos, se não na maioria deles, estamos vendo muitos pais desprezando, maltratando e fazendo sofrer seus próprios filhos, quando a Bíblia diz que eles são um presente, uma bênção do próprio Deus. Nossa cidade tem grandes chances de ser uma cidade feliz, cheia de crianças, adolescentes e jovens felizes. Mas para que isso possa acontecer,
cada um de nós tem o dever de cuidar bem daquilo que está sob nossa responsabilidade. Uma família desestruturada é fruto da negligência e do abandono dos bons costumes. Se como pais não nos entregamos ao trabalho de ao menos vistoriar o comportamento de nossos filhos na escola, então estamos entregando nossos filhos ao mundo, e o mundo não terá piedade nem compaixão deles. Nos Salmos de número 128, versos 1 e 2, encontramos as seguintes palavras do rei Davi: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. O Senhor Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Nada é mais revigorante e prazeroso do que beber das águas, ou beber água quando sentimos sede. Jesus nos oferece água viva, e essa água é a sua própria vida, a sua palavra, e nada nesse mundo será tão maravilhoso e nos dará tanta felicidade como bebermos dessa fonte. Para ser claro com você, não é de felicidade que eu pretendo falar, ou que eu esteja falando, mas de algo muito superior. Existe algo muito mais que simplesmente ser uma pessoa feliz. O que estou tratando aqui, neste momento, é que o que mais deve importar para cada um de nós é a decisão e dedicação em buscarmos sermos obedientes a Deus e a seus mandamentos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nela encontramos o Senhor Jesus dizendo: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho de Deus e sua palavra e a obedecem. Lucas capítulo 11. Foi o Senhor Jesus quem disse que mais felizes são aquelas pessoas que obedecem a Deus do que aquelas que não o obedecem. Todas as pessoas têm o direito, meus irmãos, de serem felizes. Todas as crianças e adolescentes merecem receber carinho, cuidado, atenção e amor. Existe uma frase bastante conhecida que diz: criança não pediu para vir ao mundo. Por conta dessa verdade, os filhos precisam encontrar em seus pais o modelo a ser seguido. As meninas não podem seguir o exemplo da Arlequina, simplesmente porque a Arlequina é um péssimo exemplo de pessoa. O correto é que uma filha busque se parecer primeiramente com a própria mãe, e que um filho tenha o desejo primeiramente de ser como seu pai. Mas hoje em dia, dizer uma coisa dessas pode soar até como uma piada, simplesmente porque muitos pais e mães não estão se dando ao trabalho de serem sequer bons exemplos para os próprios filhos. E ser um bom exemplo é uma recomendação da palavra de Deus. O apóstolo São Paulo, quando escreveu sua carta aos cristãos da cidade de Éfeso, ele disse: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Está escrito isso na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 4. Estamos diante de palavras fiéis e dignas de toda a aceitação.
e ao mesmo tempo diante de palavras duras que muitos poderão não gostarem de ouvir. Muitas pessoas, inclusive muitos pais, estão por negligência muito distantes das orientações da palavra de Deus. Como eu já disse, tem muita gente pronunciando o nome de Deus, porém o que sabem em relação a Deus e a seu caráter é zero. E podemos afirmar isso devido ao comportamento e o cuidado de certas pessoas em relação à sua própria família. Quando a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, ela está afirmando que pais e mães são os responsáveis diretos por passarem para seus filhos e filhas tudo aquilo que diz respeito a uma vida de bons princípios. Os pais devem dar a seus filhos o entendimento de quem devem ser, e já quando ainda crianças, o senso dos pequenos deveres que uma criança deve cumprir, mas sobretudo como pais, devem cumprir com o dever de viverem uma vida cheia de boas referências, porque primeiramente são seus próprios filhos que se espelham neles, e se os pais não dão bom exemplo, como irão crescer as crianças? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu tenho certeza que cada um de nós deseja viver uma vida tranquila, segura. Todos nós desejamos viver em paz e em tranquilidade. Almejamos por uma cidade organizada, segura e livre de problemas como drogas, pessoas embriagadas pelas ruas, uma cidade livre da violência, da malignidade. Qual será o segredo para uma vida assim, para uma cidade assim? Não existe uma receita de como sermos felizes. O que existe é mandamento. E o que é mandamento? Mandamento é uma ordem, é um comando, é uma determinação, uma norma, uma regra. Mas o que vemos hoje em dia é que as pessoas não estão interessadas em viverem seguindo regras. As pessoas hoje, assim como aquelas que viveram nos anos 60 e 70, querem uma vida livre de obrigações. A filosofia é: depois eu faço, depois eu pago, amanhã eu vou. Não esquenta com isso. A vida é assim mesmo. Irmãos, quem vive esse tipo de vida jamais irá desfrutar de uma vida segura, de paz duradoura, e jamais desfrutará das bênçãos de Deus, porque com Deus a vida tem de ser vivida com responsabilidade. E volto a dizer, colocar filho no mundo para que os avós criem, para que os professores na escola eduquem e para que a polícia corrija, isso para Deus chama-se pecado. O apóstolo Paulo, ao escrever sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, verso 8, disse: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem em Deus. Cada um de nós tem uma grande responsabilidade, primeiramente com nossa própria família. Tem muita gente indo à igreja e se esquecendo da própria família. Não importa se você pertence a uma família rica ou humilde, se sua família é influente na sociedade ou não. O desejo de Deus para nós é que vivamos em unidade de vida, a começar por nossa família. Palavras ásperas, gritos e brigas, ofensas e agressões, todas essas coisas ajudam a destruir a paz familiar. O vício em álcool tem levado para dentro dos lares todo tipo de violência. As drogas têm produzido as mais duras e severas feridas na alma de pais e mães.
pois tem levado muitos jovens para o meio da marginalidade, para as prisões e para a morte. Para nos livrarmos de todos esses tormentos, o Senhor Jesus nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Deus tem o melhor para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos e para a nossa família. Por isso, por conta dessas verdades, o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, disse Jesus, e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Meus irmãos, meus amigos, o Senhor Jesus nos ama. Ele quer transformar a nossa vida. O apóstolo São Paulo, ao escrever à igreja que estava na cidade de Filipos, sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 7 ao 9, ele escreveu assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Queridos, Deus tem o melhor realmente para as nossas vidas. Deus não guardou o melhor para Ele. Deus compartilhou o seu melhor, enviando o seu Filho ao mundo, para que através de Jesus, para que através do sacrifício eterno de Cristo na cruz, eu e você, toda a nossa família, fôssemos alcançados, resgatados, comprados do poder do pecado. O Senhor derramou o seu sangue puro na cruz do Calvário, para que nós, eu e você, fôssemos inseridos no seu corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Isso foi feito com amor. O Senhor manifestou a sua graça e o seu amor para conosco. Então, que possamos nos dedicar a amarmos cada vez mais ao nosso semelhante. Nós, como igreja, que possamos nos dedicar cada vez mais a compartilharmos o Evangelho, porque só o Evangelho de Jesus é poderoso para transformar o mais vil pecador. Que você que está acompanhando essa nossa transmissão, o culto da Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca, possa render-se ao chamado de Jesus. O Senhor te chama hoje para uma nova vida, para um relacionamento verdadeiro com Ele, com Deus. Isso é possível. Para isso, Deus enviou a Jesus, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero me dirigir a você que é a igreja do Senhor Jesus, você que é crente e tem
se alegrado na presença de Deus. Ore para que Deus dê aos nossos governantes direção. Que Deus corrija os nossos governantes. Que eles aprendam a fazerem a vontade de Deus. Que eles aprendam a obedecerem a Deus. Que eles possam ouvir assessores cristãos que também têm orado para que a situação em que se encontra o Brasil e o mundo possa mudar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ore por isso. Querido irmão da Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca, que Deus abençoe a vida de vocês ricamente, ricamente em Cristo Jesus. Que possamos logo estarmos juntos celebrando a Deus com alegria em nossos corações. Deus abençoe a sua vida grandemente através do nosso sumo pastor, o Senhor Jesus. Grande abraço a você, meu irmão. Deus abençoe.